A Faculdade de Medicina de Petrópolis e a Unifase promoveram a segunda edição da Jornada da Virada Climática. O objetivo é promover o diálogo entre diferentes setores da sociedade em busca de soluções para as urgências climáticas. O evento contou com a participação em vídeo do climatologista Carlos Nobre. Apesar da cidade ser marcada por tragédias relacionadas às chuvas intensas, a proposta do tema deste ano, Petrópolis 40 graus, e agora? Foi ampliar o debate para outras consequências das mudanças climáticas na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Esse ano, a gente não está dando tanta ênfase às chuvas, porque todo mundo já sabe que em Petrópolis chove muito e os riscos que isso implica. Mas ninguém discute as ondas de calor, as estiagens que ocorrem na cidade, com queimadas extensas e com risco para casas queimarem por conta disso. E com a expansão digamos assim, de construção de moradias na cidade, o que está acontecendo é que a gente está comprometendo a capa vegetal da cidade. Ou seja, o clima em Petrópolis mudou, e já mudou há bastante tempo. Nós precisamos discutir isso para decidir, como cidade, para onde nós queremos ir, em que direção nós queremos ir. Porque só lamentar o evento depois que ele acontece, a gente não vai poder fazer muita coisa. De acordo com projeções recentes, ondas de calor serão cada vez mais frequentes no Brasil. Com isso, a adaptação das cidades às mudanças climáticas precisa prever uma infraestrutura que reduza o impacto das temperaturas extremas na rotina dos moradores. As cidades brasileiras precisam se adaptar urgentemente para as mudanças climáticas, e pelo menos em dois setores: extremo quanto à temperatura, extremo quanto às chuvas. No caso, quanto às chuvas, o que a gente precisa? Cidades preparadas para tentar escoar essa chuva que está sendo mais intensa, mais concentrada. Então, como a gente tem observado muitas enchentes, muitas inundações e deslizamentos, isso é um exemplo típico aí, prático, de que as cidades não estão preparadas. Com relação ao estresse térmico, o que acontece? As cidades precisam também passar por um processo de refrigeração, justamente para que a sua população ela venha a ter o quê? Menos estresse térmico. Ou seja, as temperaturas estão mais altas, mas os níveis de conforto térmico precisam ser mais adequados para a população. Sobretudo aquelas populações mais vulneráveis, crianças e idosos. A gente fala sobre árvores, né, que acaba sendo o principal efeito mitigador da ilha de calor urbana. Eu falo ilha de calor urbana porque é o principal fenômeno da mudança climática na escala da cidade. Que é o seguinte, são áreas mais quentes causadas o quê? Por conta dos equipamentos e infraestrutura urbana. Então a gente tem, tanto no caso, as áreas de vegetação, as árvores, como nós também podemos incluir aí os telhados verdes, alguns materiais da própria infraestrutura urbana que possam dissipar mais energia e acumular menos essa energia, como também o quê? Facilitar e favorecer o escoamento da água. As mudanças climáticas têm impacto direto na saúde da população. O cardiologista Gustavo Borges explica como o calor extremo prejudica o funcionamento do organismo. O aumento das temperaturas tem um efeito de estresse muito importante no organismo, né? O que acontece? O indivíduo, nós vivemos sobre um equilíbrio e existem mecanismos de controle de temperatura do nosso próprio organismo. Populações que estejam sob estresse crônico por algum tipo de enfermidade, indivíduos de idade avançada que têm menos sede acabam ingerindo menos água, né? Crianças de colo, pequenos, etc. E, obviamente, dependendo do local e da temperatura que eles estejam, eles podem sofrer com desidratação, com espoliação de eletrólitos. Isso pode evoluir com algumas complicações, né? Desde arritmias, né, até eventos cardiovasculares, hipotensão, queda, síncope, etc. e tal, né? Então a gente tem que estar atento, né, a essas ondas de calor, essas mudanças abruptas de clima. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a ar-condicionado, a esse tipo de estrutura, mas assim, dentro do possível, se manter em ambiente que se esteja menos aquecido do que outros. Mesmo sendo sentida por todos, a crise climática tem impactos maiores nas populações mais vulneráveis.
Camila Moraes, pesquisadora do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, falou sobre essa questão na jornada. Ela está realizando uma pesquisa que estuda o racismo ambiental nas tragédias que atingiram Petrópolis em 2022. Quando a gente começa a relacionar o impacto da chuva com a vulnerabilidade social, a gente tem conseguido ver esses dados se casando. E aí o que traz essa perspectiva, né, do racismo climático, do racismo ambiental, né? É importante, obviamente, a gente aprofundar essas pesquisas para entender quais elementos da vulnerabilidade social vão ser mais significativos nesse cenário. Eu acredito que a redução da vulnerabilidade e a aplicação efetiva de políticas públicas de habitação social vai ser o caminho que a gente vai conseguir, ao mínimo, mitigar ou reduzir um pouco o que a gente vê de impacto aqui em Petrópolis em relação às chuvas. O estudante de gestão ambiental Davi Fontes participou ativamente do evento. A relação entre a especulação imobiliária e as tragédias foi uma questão levantada por ele, que também refletiu sobre os impactos na população mais vulnerável. Enquanto a gente tem um aumento gigantesco da especulação imobiliária em Itaipava, que é vendido como um novo bairro do Rio de Janeiro, a gente também tem a questão dos crimes ambientais crescendo na mesma proporção na mesma região. Inclusive foi noticiado por vários canais de informação, inclusive por dados oficiais também, e que Petrópolis é uma das cidades no interior do estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro que mais crescem crimes ambientais ao mesmo tempo. Só que essas condições, elas refletem também em como a população mais pobre vai reagir e vai sentir essas mudanças climáticas na nossa cidade como um todo, porque são elas as mais afetadas. Rolf é engenheiro agrônomo e monitora as chuvas na região serrana do Rio de Janeiro há 40 anos. Ao participar do evento, ele destacou a importância do reflorestamento e medidas de restauração ambiental. Uma encosta que você tem 100% de floresta, 10% só vai para o rio. Uma área desmatada, 90% da água da chuva vai direto para o rio. Então esse é o grande desafio de recuperação das enchentes, quer dizer, diminuição das enchentes. Ela necessariamente passa por cidade de esponja, e na cidade de esponja a floresta com certeza é a maior esponja que nós temos à nossa disposição. A jornada também propôs a criação de um fórum permanente para discussão sobre as mudanças climáticas na cidade, uma semente para estimular os moradores a pensar e agir coletivamente. A melhor maneira de construir um futuro mais sustentável e resiliente para todos. Eu, enquanto futura médica, comecei a perceber como que a migração forçada das pessoas que sofreram com os desastres poderia, de certa forma, afetar negativamente a questão da identidade, da memória dessas pessoas. E de que forma, enquanto futura médica, a gente poderia, futuros médicos, né, nós poderíamos pensar em medidas de poder acolher os nossos pacientes. Então, eu fiquei muito reflexiva com relação a isso, essa perda de identidade, essa questão do lugar, essa questão da memória, como que o médico poderia chegar de modo mais respeitoso durante esse atendimento, né, como que poderia ser mais acolhedor esse atendimento.